Oi gente, eu sou a Nini, por aqui eu falo sobre livros e outras paixões e hoje eu vou compartilhar com vocês a minha meta de 12 livros para ler em 2023. Pelo que eu pesquisei no histórico do canal, a primeira vez que eu gravei essa lista foi 12 livros para 2011 e a última vez 12 livros para 2017, então faz um bom tempo que essa meta não aparece por aqui, provavelmente porque nenhuma das vezes eu cumpri os 12 livros. Talvez tenha livro aqui, inclusive, que eu já tenha colocado em alguma dessas metas, outros não. E também porque depois de 2018, principalmente a partir de 2019, eu já não li mais tanto, não vi mais tantos filmes, não assisti mais tantas séries. Depois, com a pandemia, também não visitei mais tantos bazares e brechós. Então foi ano passado que eu consegui retomar todos esses hábitos, tanto da leitura quanto de filmes, de séries, voltar a garimpar e voltar a fazer eventos com brechó também. Então todos esses assuntos agora eu me sinto um pouco mais disposta e confortável de conversar com vocês de novo aqui no Estante da Nini. Então, sem enrolação, vamos começar. Essa pilha não tem ordem, eu escolhi só livros físicos que eu já tenho na minha estante há algum tempo, então por isso eventualmente pode aparecer algum livro aqui que eu já tenha colocado em algum desses outros anos, mas no geral eu tentei variar bastante os gêneros literários e as escolhas. O primeiro que tá aqui na pilha é o Mulherzinhas, da Louisa May Alcott. Eu já queria ter lido esse livro quando saiu a nova adaptação dele, aí eu vi algumas críticas positivas, algumas críticas negativas sobre o filme, ele acabou ficando para trás, e agora eu coloquei ele na meta de leitura para assistir os dois filmes que já saíram dele, pelo menos os dois filmes mais recentes que já saíram dele, e também para saber se eu vou gostar desse clássico de época. Eu tenho nessa edição da coleção Folhas Mulheres na Literatura, que inclusive é uma coleção que eu quero continuar, mas a gente vai falar de coleção de livros mais pra frente durante esse ano, conforme eu for garimpando e compartilhando com vocês. Outro livro que eu coloquei na minha meta foi A Cidade do Sol, do Khaled Hosseini. Eu já li um livro desse autor, inclusive eles estão aqui atrás, e esse aqui já tá há anos na minha estante. Eu já vi alguns comentários anos atrás também sobre esse livro ser tão bom quanto O Caçador de Pipas, então finalmente tirei ele da estante e vou tentar ler durante esse ano de 2023. Se eu conseguir colocar um ou mais por mês, no final do ano eu volto aqui para contar se eu cumpri essa meta. Depois, outro livro que eu já tenho há um bom tempo é O Saco de Ossos, do Stephen King, que é um autor que eu já li alguns livros, o Misery e o Escuridão Total Sem Estrelas, que inclusive eu não sei onde está, mas... tá ali do lado do Misery. Então eu quero muito incluir mais Stephen King aqui na minha lista de leitura, quero conhecer outros livros dele. É um dos autores que tem tanto livro que vai dar pra passar a vida inteira provavelmente lendo aí Stephen King, mas os que eu tenho na estante eu escolhi então Saco de Ossos, que é o único dele que eu ainda não li. Depois esse, gente. Bom, pode ser que tu esteja chegando aqui no canal agora, mas o Estante da Nini já existiu desde 2009 e o canal desde 2010. E esse livro é de uma época que eu comprava muito em promoção do Submarino, lá em 2010, 2011, por esse período, que é o Bubble Gun, da Lolita Pille ou Pyle, daí saber a pronúncia. Essa autora tem um outro livro que foi muito comentado e um pouco polêmico, que é o Hell, que eu inclusive quero ver se ainda está disponível. E eu tenho dela também outro livro, que é o Cidade na Penumbra, se não me engano. Os dois eu já comprei há anos, esse livro eu tenho há anos, já fiz tanto destralhe na estante e nunca consegui colocar os livros dessa autora fora, assim, fora não, né, doar ou trocar ou vender no sebo, enfim. E aí, finalmente, peguei o Bubblegum. Ontem eu dei uma lida na sinopse dele pra ver se eu ia pegar ele pra ler ou não. Acabei escolhendo Poliana Moça, mas pelo que eu vi vai ser um livro que vai falar sobre uma vida destrutiva de uma jovem que tinha o sonho de ser atriz e pra isso ela acaba fazendo tudo e não medindo esforços. Outro que está aqui na minha lista, essa é uma coleção que eu só tenho 3 livros e faz tanto tempo que eu não vou no sebo, desde antes da pandemia, sem garimpar mesmo livros das coleções, que eu não sei nem onde procurar. O que eu não encontrar nos sebos físicos eu vou garimpar provavelmente virtual, que é o 1280 Almas. Esse é do Jim Thompson, é um livro, pelo que eu vi, de cidades violentas, de vida destrutiva em grandes cidades. Eu já li um outro livro dessa coleção, tenho esse e mais um outro, e aí mais uma vez no decorrer do ano, conforme eu for lendo e for completando, querendo aumentar as minhas coleções, principalmente as de sebo, eu vou comentando com vocês como é que tá. Aqui na minha cidade, gente, a maioria dos sebos não tem mais tantos livros antigos, tem focado mais em livros, sei lá, dos 20 anos pra cá, dos anos 2000 pra cá, então talvez não seja mais tão fácil
eu encontrar esses livros, como os dois próximos que eu vou mostrar aqui, de também 2 coleções de sebo que eu faço. Mas eu também pretendo visitar quando eu puder os sebos de Porto Alegre e aí de outras cidades que eu visitar ao longo dos anos, e se não, garimpar aí no estante virtual. Outro livro que tá na minha lista é O Médico de Stalingrado, do Heinz G. Konzalik. Pelo que eu já vi, esse autor é um autor alemão que já escreveu outros livros com temas de época, usando fatos históricos como pano de fundo das suas histórias. Esse daqui é uma coleção da Supercellers Record, que eu tenho alguns livros também. Já li alguns deles nessa edição, e aí escolhi esse ano O Médico de Stalingrado. Não poderia faltar, como vocês sabem, a Abril Cultural, coleção Grandes Sucessos. Eu já tô quase no fim das minhas leituras do que eu tenho aqui na coleção. Então essa daqui é uma das coleções que a gente vai sair pra garimpar ao longo de 2023. Eu escolhi A Comédia Humana, do William Saroyan, pra ler, porque é um dos mais curtos que eu tenho na minha estante, dos não lidos ainda. Então por isso que eu escolhi esse. Os gatos estão querendo comer, eles comem aqui, né, no escritório, então vamos correr. Outro livro de sebo que eu escolhi foi Terrores da Noite, do Martin Cruz Smith. Já li outro livro desse autor também numa edição de sebo, que foi o Parque Gore, que gostei muito, então por isso que ele tá aqui de novo. Esse aqui tem uma pegada diferente, pelo que eu li aqui na sinopse. Ele deve ser um terror urbano assim, mas que tem questões ligadas a lendas indígenas, então vamos ver se eu vou gostar dele, como eu gostei de Parque Gorky. Inclusive Parque Gorky eu li nessa coleção aqui da Supercellers. Eu tenho vários livros dos mesmos autores, só que de coleções diferentes. Eu organizo a estante mais ou menos por temas e coleções, então eles não estão juntos, mas eventualmente eu lembro de comentar com vocês. Elizabeth Hines no Escuro, outro livro que eu comprei em promoção há anos atrás. Eu já li outro livro dessa autora, que é O Restos Humanos, que tá aqui em cima, mas acho que não vai dar pra ver no vídeo. E aí escolhi No Escuro. Eu sempre gosto de ler livros de mistério policial, comecei o ano, inclusive terminando um livro de investigação, então eu sempre coloco eles na minha meta de leitura. Coloquei um clássico brasileiro que eu queria ter lido ano passado e não li, que é o Quincas Borba, do Machado de Assis. Tô muito curiosa para ler esse livro, porque ele é citado também, né, no Trecho de Policarpo Quaresma. Então vamos ver se eu consigo ler Quincas em breve. Eu queria ler mais de um livro do Machado esse ano, mas eu vou colocar só um na meta para não ser ambiciosa demais, já que faz tantos anos que eu faço meta de leitura, né? Outro livro que eu escolhi de coleção é O Pássaro Pintado, do Janusz Kosinski. Esse livro, pelo que eu ouvi falar, sobre a Segunda Guerra Mundial. E esse daqui, gente, é de uma outra coleção da Abril, que por muitos anos, quando eu ia no sebo, as pessoas confundiam quando eu procurava essa coleção por essa. São 2 coleções da Abril Cultural. Essa daqui é a coleção Grandes Sucessos e essa é a Grandes Sucessos Séries Ouro. Eu não sei sinceramente qual que é a diferença das duas, porque tem livros em comum nessas 2 coleções, mas elas não são a mesma. Essa daqui eu já tenho há mais anos, como vocês sabem, tem milhares de vídeos, principalmente do Leitura Todo Dia, que eu compartilho, né, e as resenhas no blog também. E aí a dona da casa, que é onde eu moro, ia se desfazer de alguns livros e tinham alguns dessa coleção nessa leve, e aí eu consegui salvar, e um deles é esse aqui. E agora eu misturei os livros e não sei mais o que falta eu mostrar pra vocês. Eu acho que o último, então, aqui, se eu não confundir, é O Mundo Perdido, do Arthur Conan Doyle. Outro livro que eu queria ter lido ainda em 2022, não consegui. É um livro curto, vai falar, né, sobre dinossauros, ao que tudo indica. Não conheço muito, embora eu já tenha lido um outro livro de edição de sebo, que também chama Mundo Perdido só. E na época muitos leitores perguntaram se era esse livro aqui, e aquele lá é outro livro. E um tempo depois eu encontrei esse aqui pra comprar e comprei, né, pra saber se vai ser parecido com o outro ou não. Eu acredito que não, porque o outro é mais uma pegada mundo pós-apocalíptico, mundo após-tragédia, como eles estão se virando nesse novo formato de mundo. Então, galera, basicamente, esta daqui é a minha pilha das 12 leituras para 2023. Procurei escolher uma lista bem eclética, com vários livros que eu tenho na estante há anos, para finalmente ver se eu consigo colocar e também decidir se depois eles vão ficar aqui ou se eles vão ir adiante, vão para doação, vão para troca. Enfim, comenta aqui embaixo se tu fez alguma meta de leitura para esse ano e mais ou menos aí como é que tu espera separar as tuas leituras durante 2023. É isso, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!